Ilha de Itaparica, lugar onde o céu e o mar formam uma sintonia perfeita no horizonte azul. Terra de cultura indígena, como em todo o estado da Bahia, hoje predomina as tradições macabras do culto afro-brasileiro. A ilha, situada a cerca de 14 quilômetros de Salvador, ela possui duas portas de entrada, uma pela Ponte do Funil e a outra mais utilizada pelos nativos, moradores e turistas, a travessia Ilha Salvador, realizadas pelos ferry boats. O povo nativo da ilha herdou de seus ancestrais, os índios, além das crendices e superstições, a cultura da pesca. Utilizando ainda práticas primitivas, retiram seu sustento dos recursos naturais, principalmente do mar e dos manguezais. Parte dos peixes mariscos, resultantes do trabalho dos pescadores, vai para a mesa como pão de cada dia, e o restante destina-se ao comércio. Nós estamos aqui no Porto da Misericórdia, a maior fonte de renda da localidade, onde os pescadores e os marisqueiros apanham peixes e mariscos para o sustento de seus filhos e de si próprios. Então nós vamos conversar com o pescador Joel, nativo da ilha. Ele nos dirá mais ou menos como é a sua vida, não é, de pescador. Então, Joel, você pesca desde criança? Desde criança. Muito bem. Quais são as suas crenças quando você sai e vai ao mar para pegar o peixe? Você acredita em quê? Você ora, faz alguma petição, alguma reza? O que é que você pede? A minha fé é como a maioria dos pescadores, em Deus, né? Que a gente vai, a gente sabe que não colocou nada lá, a gente tem que chamar por Deus para ver se consegue arranjar alguma coisa, né? Porque a luta do pescador é lá buscar alguma coisa mesmo. Quando não pega nada, a gente tem que ficar satisfeito também. E aí é a vida do pescador, é a luta. Muito bem. Mas na maioria os pescadores creem na Mãe das Águas, né? A maioria deles creem nisso, não é isso? É, exatamente. A maioria dos pescadores tem uma devoção, né?
A minha fé é em Deus. E uns pensam igual a mim, outros já é diferente. E aí, mas todo mundo parte para a luta. Ou fé em Deus, outro a fé na dona das águas, ou em que quer que seja. Todo mundo tem sua fezinha, a gente vai lá, dias não pega, dias pega, e assim vai vivendo. Pois é. Então, você acha a vida de pescador assim uma vida difícil, não é? Ou você já acostumou com isso, acha que é até divertido? Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu acho o seguinte, porque às vezes não tem outro, é difícil achar outro recurso e também no mesmo tempo se torna até divertida. Se torna, a pessoa se acostuma. Quando às vezes acha outra coisa até melhor, já está até habituado naquele lance ali, naquela jeito de pescaria, que nem às vezes fica no trabalho, só pensando naquilo ali. E já outros ficam pedindo a Deus que ache um trabalho, qualquer coisa assim, para poder sair dessa luta. Então aí nós vimos, né, a simplicidade do homem do mar, do pescador nativo na ilha, né, pessoas simples, de pensamentos às vezes inseguros, mas pessoas que falam em Deus, que mostram necessidade por Deus. Nós estamos aqui ao lado do seu Carlos Antônio, ele está chegando agora da pescaria. E nós perguntamos ao senhor quanto tempo o senhor passou ali fazendo a pescaria. Umas 3 horas mais ou menos. E qual a sua fé quando o senhor entra no mangue para mariscar e para pescar? É pedir a Rainha das Águas que ajude e que pegue qualquer coisa para beneficiar a gente. Muito bem. Então ele pede à Rainha das Águas que o ajude, né, para mariscar. E essa sua fé o senhor tem desde sua infância? Com certeza. Fé em Deus e enfrentar a vida. Muito bem. Então a fé do pescador, não é nativo, na ilha, está mais baseada na Rainha das Águas, né? Que a Rainha das Águas quem é? Não, essa é uma fé que nós temos, nunca vimos. Eu nunca vi, mas é uma coisa que, havendo o princípio da vida, dizem que tem. Então a gente que vai para lá só pede a permissão a ela, que acha que tem, né? Só é ter a fé viva, como ter fé em Deus também, é a mesma coisa que ter a fé na Rainha das Águas. Muito bem. E o senhor nunca viu a Rainha das Águas? Eu acho que esse direito ainda não teve, nem eu, nem nenhuma pessoa. Isso é uma fé que vem de infância. Então nós acreditamos, como eu disse, que existe Deus, que todos nós sabemos que existe Deus, mas não tem o direito de ver. É como tem a Rainha das Águas também, né? Eis aí a fé, não é, de um nativo pescador, não é, que vem do seu trabalho, acreditando que a Rainha das Águas poderá lhe ajudar em toda a sua vida. Nós estamos aqui com o irmão Valdomiro, um dos primeiros crentes, e ele tem uma história muito interessante, é que com um dia de convertido, então eu fui queimar as roupas de candomblé, colares, as imagens, e saiu uma profecia no candomblé, baixou lá uma entidade e falou à mãe de santo que a Bárbara desceria em um trovão e em um relâmpago para me fulminar. Mesmo assim não tememos e fomos quebrar aquelas imagens todas. Preguei contra a idolatria,
contra a feitiçaria e deixei o quadro da Bárbara por último. E logo após ter pregado a palavra de Deus, deixei por último o quadro da Bárbara. E eu levantei então aquela imagem, e quando eu estava para quebrá-la, levantei uma mão de pilão, machucador de pimenta, e quando eu fui quebrar, então, uma pessoa gritou lá do meio da multidão e disse: com essa você não se atreva. E a praça estava tomada de pessoas naquele dia, não para ouvir a palavra de Deus, mas para me ver ser fulminado pela Bárbara. E ali, depois de tudo quebrado no chão, aqueles cacos e tudo, que eu fui quebrar o quadro da Bárbara, as pessoas começaram a gritar, todas gritavam, crentes e descrentes, velhos e crianças, e eles diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu não sabia por que eles gritavam assim. É que ao invés da mão de pilão, eles estavam vendo na minha mão uma tocha acesa. E naquele momento então eu quebrei o quadro da Bárbara, botei aqueles cacos todos no chão, ateei fogo, afastei as pessoas uma distância considerável e ateei fogo. E a labareda subiu, foi fogo alto, mas as pessoas tudo longe, não tinha perigo nenhum. O irmão Valdomiro tinha um dia de convertido e estava tocando violão naquele culto, quando dentro daquele fogo deu um estouro. Era como que o diabo quisesse, naquela hora, cumprir a palavra que havia falado lá no centro de Macumba. E deu aquele estouro e um lençol de fogo, como uma bola de fogo, saiu dali, do meio da fogueira e cobriu o irmão Valdomiro. Ele ficou totalmente envolvido no fogo, virou uma tocha humana. E as pessoas começaram a correr para dizer à mãe de santo que a Bárbara já tinha descido e estava queimando um dos crentes. E naquele momento alguém bateu em mim e disse: olha, o irmão está pegando fogo. E eu olhei para ele incendiado, querendo correr com o violão. E eu disse para ele assim, apontei para o fogo e disse: olha, fogo, em nome do Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidênego, pare. E então o irmão começou a dedilhar o violão, tocando o violão e cantando, e o fogo foi se apagando e nem sinal de fogo tem sobre ele. Não queimou a roupa, não queimou o violão, não chamuscou os cabelos, e naquela noite fez uma fila de pessoas para cheirar a roupa de irmão Valdomiro, cheirar o cabelo, cheirar o violão, porque nem cheiro de fumaça havia sobre ele. E agora eu gostaria de perguntar ao irmão Valdomiro como é que o irmão se sente depois desses anos todos servindo a Deus ao lado de Jesus. Eu sinto muito bem, muito orgulhoso, graças a Deus, depois que eu tirei Jesus da vida superior, graças a Deus que eu não vivia antigamente. E antes do senhor conhecer Jesus, como era a sua Minha vida era tocando e bebendo nas vendas. Usando um, ligando com o outro. Mas graças a Deus, vivo bem com Jesus na minha vida.
Estamos aqui, irmãos, com a irmã Dira, o irmão Elivanildo, esse garoto, a nossa irmã Amália, uma das primeiras crentes aqui em Misericórdia. E em breves palavras queremos dar um testemunho sobre a vida de cada um deles. A irmã Dira é uma pessoa recentemente saída das trevas para a maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da fé em Cristo, a irmã frequentava o candomblé e nele ela depositava fé, a sua crença, e muitas vezes ali ela foi buscar recurso para a sua vida material e espiritual. Mas hoje, graças a Deus, ela recorre unicamente ao nosso bondoso Salvador Jesus. Então eu gostaria de perguntar à irmã Dira como foi a sua vida antes da senhora conhecer a Jesus. A minha vida antes de conhecer Jesus era uma vida muito tribulada, uma vida muito cansada, porque nada que eu fazia dava certo, né? Tudo que eu fazia dava errado. E aí eu ia procurar solução, procurava ver se eu conseguia achar alguma melhora, mas nada que eu fazia dava certo, né? Tudo que eu fazia só dava errado. E aí foi aonde eu vim ver, né, que aquilo ali tudo não existia nada daquilo que o povo dizia, que tudo ali era ilusão, que ali era mais, mesmo era sujeira. Não aquilo que a gente procurava, que o povo dizia que era certo. Eu achava, né, no momento eu vivia lá dentro, eu achava que era certo. Depois que eu vim conhecer a verdade, aí foi que eu vim acabar de crer que lá não tem nada que preste, que lá não existe nada do que o povo diz, que o certo mesmo é o caminho, é Jesus, né? E foi agora onde eu vim achar a minha solução, foi em Jesus, que hoje, graças a Deus, tudo que eu faço dá certo, né? Para mim, hoje, graças a Deus, está tudo maravilha. Assim, né? Que eu queria conhecer esse Deus há mais tempo. Porque se eu conhecesse eles antes, talvez eu não passasse o que eu passei, né? Não vivesse no mundo de tanta ilusão, pensando que eu ia conseguir alguma coisa, perdendo tempo, trabalhando, gastando meu trocado que dava para fazer outras coisas. Eu acreditando, né, que ali eu ia achar alguma solução, né, e gastando meu dinheiro em vão. Muitas vezes mesmo eu gastei, porque pela bebida de meu marido, né, porque o nego dizia que era porcaria, e eu sempre querendo ver ele bem, eu ia buscar aquela melhora, e sempre fazia aqueles trabalhos e nada dava certo. Quando eu pensava que ia melhorar, só ia piorar, porque a gente brigava muito, né. Ele se desesperava e brigava com os filhos, brigava comigo, me botava para fora de dentro de casa, tudo. E eu achava que ali eu estava bem. Aí quando eu voltava lá que falava com eles, eles diziam, porque você fez o trabalho errado, porque no momento não teve resguardo, você volta de novo, faz tudo de novo que vai dar certo. Eu voltava e fazia de novo. Quando chegava em casa, se naquela vez, da primeira vez deu errado, a segunda dava pior. E eu acreditando que podia dar certo um dia. Até que um dia, né, a irmã sempre me conversava quando falavam em mim, chegava sempre a me falar das maravilhas de Jesus, eu dizia que nada, vocês são loucos, isso não existe. O mesmo Deus que vocês servem é aquele que eu sirvo também, eu também conheço Deus. Então não é nada disso, tudo é ilusão, porque vocês são crentes e acham que a gente não tem Deus. O Deus de vocês são o mesmo nosso, mas hoje eu sei que não é. É de ser o mesmo Deus, é o mesmo Deus, mas é a maneira que a gente serve a Deus. Né? Porque hoje a gente serve a Deus, mas sabemos que a gente só servimos a um Deus só, a gente só pedimos a Ele só, não depositamos nossa confiança em imagem, em um Deus morto, né? A gente só serve a um Deus vivo. Então, se a gente quer uma coisa, a gente sabe como buscar. A gente chega, se ajoelha, pede e espera confiantemente e a gente alcança, porque eu mesmo tenho alcançado muitas coisas que antes eu não alcancei. A palavra que disse o salmista, quebrou-se o laço e nós escapamos. E sobre a vida de Elivanildo, nós temos um testemunho muito interessante. É que esse garoto, quando muito criancinha ainda, com 3 meses de nascido, a sua mãe é induzida por outras pessoas, acreditando que uma dose de querosene o curaria de uma bronquite asmática. Então, deu para ele beber querosene, ele com 3 meses de nascido. Além de dar para ele ingerir o querosene, ela deu um banho de querosene na criança.
E o que é certo é que a criança morreu e não tinha mais o que fazer, não é? E ela saiu pelas ruas desesperada, gritando, com esse garoto nos braços, não é? Sem solução. E trouxeram à casa de Deus. E ali nós estávamos realizando o culto quando ela entrou, com ele morto em seus braços, e entregou a mim. E disse: olha, agora aqui não há mais nada a fazer. O meu filho está morto e, meu Deus, e o que é que eu faço? Aquele desespero. Os vizinhos todos vieram juntamente com ela. E a irmã Amália, a nossa irmã que está aqui ao lado, estava presente no culto em que aquela mulher, que ainda hoje não é cristã, trouxe o Elivanildo morto para que nós orássemos por ele. E não tendo o que fazer, levantei a criança para o céu e pedi a Deus o socorro imediato. E eu disse: Senhor, para a glória do Evangelho, eu te peço que tu deis a vida de volta a essa criança. Eu estava com o Elivanildo na palma das mãos, porque ele tinha 3 meses apenas, ergui para o céu e comecei a orar. E quando eu estava orando, então, eu abri os olhos e vi que os meus olhos podiam ver além das telhas do templo. E eu estava vendo o céu, as estrelas do céu. E eu me alegrei com aquela visão, não é? E gritei mais alto ainda. Eu disse: Deus, em nome de Jesus e para a glória do Evangelho, eu te peço que deis a vida dessa criança. E quando eu orei assim, então eu vi, muito além da nossa imaginação, uma porta que se entreabria nos céus. E nada além disso, mas um raio de luz que vinha de dentro daquela porta, então veio pelo espaço e entrou no templo onde nós estávamos. E nós ali continuamos orando, buscando a presença de Deus. E nesse momento, então, não é que eu vi essa porta abrir-se, eu gritei com mais força ainda: Deus, é para a glória do Evangelho que eu quero a vida dessa criança. E dizendo assim, então, mais uma vez, eu senti, não é, quando o coração de Elivanildo voltou a bater. Era como que tivesse uma bomba dentro dele, porque parecia que tinha explodido alguma coisa, e eu senti na palma da minha mão, o coraçãozinho, quando começou a bater, foi forte, aquela pancada bem forte a primeira, a segunda, a terceira também bem forte, e foi amenizando, amenizando, e quando ficou quase normal, ele deu um suspiro e abriu os olhos. E naquele momento eu entreguei Elivanildo vivo à sua mãe, e disse para ela: olha, aqui está o seu filho vivo, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E agora já está ele aqui grande, já é membro da igreja, não é? Já está um rapazinho, adolescente, e serve ao Senhor aqui com alegria. E a irmã Amália estava no culto em que o Senhor Jesus ressuscitou Elivanildo. A verdade e a vida. E quando ele mandou os seus discípulos irem a evangelizar, ele disse: ide e levai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Não é? Ele disse que nós chegássemos nas aldeias e estendêssemos as mãos sobre os enfermos e sobre os mortos para ressuscitá-los também. Esse poder é o poder do evangelho. Não é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Acabaram de ver, tão bonito e feito com todo o amor e carinho. Ele não existia aqui em Misericórdia há muitos anos atrás. E com dinheiro de pescadores não se faria uma obra destas. Foi Deus que nos ajudou de formas muito milagrosas, até podemos dizer. O meu prazer na casa de Deus sempre foi muito grande, conforme diz o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o meu zelo pela casa do Senhor sempre foi muito grande. E eu faço questão do nosso templo ser a casa mais bonita do lugarejo. E para isso lutamos muito, mas o meu primeiro templo foi embaixo de 2 árvores. O meu primeiro púlpito era um pneu.
em cima do pneu uma janela e um pedaço de tábua, e eu em cima da tábua pregando com minha Bíblia, embaixo das árvores. Depois fomos para uma casinha pequena, melhor, mas ainda de taipa, e assim fomos quebrando as paredes e devagar fomos construindo, e hoje está construído esse templo que os irmãos estão vendo. E já está pequeno, graças a Deus. Estamos precisando aumentar para poder abrigar o número de salvos. E assim nós vamos vendo que Deus confirma a sua obra. E aquele que ele envia, por ele se responsabiliza. E conforme dizia o salmista Davi, que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria, eu digo e repito com muita alegria a mesma palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela se deu aos 15 anos de idade, quando eu tive um encontro mais aprofundado com Jesus, e naquele instante então ele me batizou com seu Santo Espírito e fez-me uma chamada para trabalhar para ele. E naquele dia então eu senti que o Senhor haveria de me levar para algum lugar desconhecido, onde eu falaria do seu grande poder e do seu santo nome. E guardei esse segredo de Deus por 10 anos, calado e só me preparando para esse momento, E ouvindo as promessas de Deus e esperando o dia em que ele haveria de me levar. Então minha chamada foi uma coisa muito maravilhosa, Foi muito pessoal. Eu nesse dia lembro que chorei muito, sentindo a presença de Deus, e Deus me mostrava até em uma visão, eu estava como que tecendo uma rede, e eu tecia aquela rede com muita alegria. E quando terminou, então eu jogava a rede assim por cima de uma ilha, E quando puxava a rede vinha troncos, pedras, muitos garranchos, e eu puxava tudo aquilo na rede. E de início eu não entendi. E contei essa visão a pessoas mais experientes e me disseram: olha, Deus vai levar você para um lugar difícil, onde o Evangelho deverá ser anunciado. E assim foi a minha chamada para a obra do Senhor. Foi maravilhosa, Já desde o navio, quando eu olhei para a ilha, eu disse no meu coração: olha, Deus, não precisava o Senhor me mandar para o lugar mais bonito do mundo. A ilha era fantástica aos meus olhos. Lembro-me que quando pisei no solo da ilha, foi uma sensação que a minha língua não traduz. Uma sensação de alegria, de prazer, Eu sentia realmente aquela vontade de correr, de trabalhar, já de servir a Deus ali naquele lugar. Eu tinha certeza que era ali que Deus me queria. Era diferente o olhar das pessoas para mim, Eu era estranho naquele lugar, as pessoas me olhavam diferente, as casas todas humildes, muito pobres, as pessoas também de um aspecto diferente das pessoas que eu havia conhecido, mas correspondia com as pessoas dos sonhos, das visões que Deus havia me dado anteriormente. Então, a minha chegada foi assim muito gratificante, porque de início eu aluguei logo uma casa pequena e fui morar nessa casa de taipa, bem pequenininha, não tinha nada, porque eu cheguei somente com minha mochila, a minha bolsa, um prato, um garfo, uma faca, uma colher e um lençol e minha roupa e minha Bíblia. Só essa era a minha bagagem. Mas Deus tudo providenciou, No mesmo dia em que cheguei, Deus me deu tudo o que eu precisava. E então, quando cheguei na casa que aluguei, fiz uma oração, pedi a Deus que me ajudasse e já saí para trabalhar, já saí para evangelizar as pessoas. No mesmo dia que cheguei, não houve descanso, não houve para minha
tentar me ambientalizar e procurar reconhecer o terreno, nada disso. Já saí para evangelizar e ganhar as almas para o reino de Deus. Que um ser humano pode ter. A distância de Deus era total. As pessoas não conheciam Jesus, completamente envolvidas com o candomblé, não é? E cheias de superstições, pessoas escravizadas, endemoniadas. Você via no semblante das pessoas que eram pessoas aflitas, não é? Muito aflitas, necessitadas realmente de um Salvador. A situação espiritual era isso aí, pessoas escravas. Alugando uma casinha, não dava para realizar nenhuma reunião dentro de casa, porque era muito pequenininha, mas no lado de fora, no terreiro, havia 2 árvores, eu coloquei um pneu, em cima do pneu eu coloquei uma janela, e em cima daquela janela eu subi ali, pregava com minha Bíblia, levando a palavra do Senhor. As pessoas iam para ouvir. E começaram a se converter algumas pessoas, não é, de difíceis, nessa difícil situação espiritual, mas o Senhor começou a libertar pelo poder do Evangelho. Depois alugamos um salão pequeno e nos congregamos uns dias. Passamos algum tempo, depois precisamos entregar o salão. Foi quando um senhor nos ofereceu sua casa, mas a casa tinha uma maldição, que as pessoas que entravam eram acometidas por tumores e morriam. E ele disse: olha, eu tenho uma casa, mas se vocês quiserem frequentar lá, fazer os cultos de vocês lá, podem fazer. Agora, quem entra adoece e morre. Já perdi uma mulher e um filho nessa condição. Eu disse: mas nós vamos e essa maldição será tirada. Oramos e consagramos aquela casa ao serviço de Deus e ficamos ali emprestados vários dias. E graças a Deus, quando saímos da casa, a maldição também já não existia mais. Tanto é que hoje o homem mora na casa com sua família. Saímos dessa casa, alugamos uma outra casinha, onde nos congregamos por algum tempo. E depois saímos dessa casa e nos congregamos em outra casa também, pequena, de taipa. Quebramos as paredes, fizemos um salão só e ali passamos vários meses. E dali foi que fomos construindo aquele templo bonito que os irmãos viram no início da fita. Então aquele templo foi construído com muita oração. Cada tijolo ali, um tijolo se chama jejum e o outro se chama oração. E hoje está aquela casa em pé, para a glória, para a honra e para o louvor do Santo Evangelho de Jesus. As primeiras maravilhas foram exatamente as pessoas constatarem o poder do Evangelho. Quando ameaçado por macumba, não é, colocavam em minha porta aqueles tachos, né, com oferendas, não é, para que eu morresse, para que aquelas entidades me matassem, e pelo poder de Deus eles foram vendo que nada acontecia, que aquilo não me atingia de forma alguma, não é? Isso foi conscientizando aquelas pessoas de que o Evangelho é verdadeiramente o poder de Deus. E começou a ver o desenvolvimento daí. As maravilhas começaram a surgir, porque Jesus teve compaixão, não é, de mim, e mostrou através de muitos prodígios, não é, que o poder da sua palavra excede e em muito ao poder que havia no candomblé. Então as pessoas começaram a se libertarem e Jesus começou a curar as pessoas doentes e eles começaram a ver de perto, não é, que o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza. E mesmo ameaçado muitas vezes de morte, como possivelmente eu posso recordar assim, 5 vezes pelo menos, né, ameaçado de morte, e essas pessoas não conseguiam me matar, e daí eles foram vendo que era inútil tentar alguma coisa quando Deus estava comigo, né? Então
foram vendo essas maravilhas e crendo no poder de Deus. Várias tentações, por parte do próprio maligno e por parte das pessoas que frequentavam os centros, de candomblé. Foram dias difíceis no início, porque quando essas pessoas começaram a crer no Evangelho, então as perseguições vieram. Faziam muita macumba, esperando que aquelas macumbas iam me tirar, não é? A Igreja Católica, que era fechada, e abriu suas portas e começaram a fazer procissão, invadiam minha casa com as imagens, fazendo procissão e rezando, dizendo que aquelas imagens iam me tirar, até que um dia eu pedi a Deus que acabasse com aquilo ali, mostrasse a eles que aquilo não ia ter validade. E lembro que veio uma das procissões, a imagem vinha no andor e eles rezando, e chegavam na porta de minha casa: vai embora missionário, vai embora missionário. E na terceira vez que veio a procissão, então eu pedi a Deus que mostrasse um sinal para aquele povo. E a pessoa que vinha trazendo o andor tropeçou numa pedra, caiu, e o santo caiu do andor. E eles, envergonhados, voltaram e nunca mais vieram à minha porta, E depois, então, começaram a me perseguir. Mandaram pessoas para me matar na hora do culto. Por 2 vezes entrou alguém na hora do culto com um facão na mão para me matar. E Deus me livrou pelo seu poder. A primeira pessoa, o facão, não teve poder de me cortar, porque eles vieram batendo aquelas músicas de candomblé e tocando, apitando em apitos e tal. E eu me levantei para repreender, mas Deus me mandou dizer uma palavra de amor. E eu disse para aquele homem que vinha com o facão na mão que Deus o amava. E naquele momento, então, preguei a palavra de Deus e tal. Quando terminou, ele disse: olha, é você que desfaz no poder do candomblé? Eu disse: não, quem desfaz é o Senhor Jesus, quando disse que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Então todo poder é de Jesus. No candomblé não tem poder. Ele disse: é você que desfaz e que diz que no candomblé só tem mentira? Eu disse: não, quem disse foi Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele disse: eu vou lhe mostrar quem tem poder e quem é que tem verdade. E quando ele levantou o facão para me atingir, então eu segurei no púlpito e orei a Deus. Eu disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali eu fiquei esperando que o facão ia me atingir. Mas demorou a me atingir. Eu abri os olhos e o homem estava tremendo e olhando para mim, muito espantado. O facão caiu da mão e ele disse, ele tremendo, o corpo todo tremia. Ele disse: o que é isso que eu estou sentindo? É o poder de Deus? Sim, é o poder de Deus. E naquele momento, então, ele disse: desça daí, que eu quero lhe abraçar. E se abraçou comigo chorando e saiu abraçando os irmãos. Pela mesma forma, Deus fez com a segunda pessoa, que entrou na outra semana no mesmo intuito. Mas essa segunda pessoa caiu lá na porta do templo e veio ajoelhado pelo chão, ajoelhado. E eu segurei pelo seu braço, sentei numa cadeira e disse: olha, você sente aí e não atrapalhe a obra de Deus. E ali o homem ficou chorando. Realizamos o culto inteiro, o homem lá chorando. Quando terminou o culto, eu disse para ele: você não vai para sua casa? Ele disse: eu não posso. Ele me mostrou o bolso, estava cheio de dinheiro. Ele disse: olha, aqui foi o pagamento adiantado que me deram para lhe matar. E lá no meu sítio já tem 5 garrafas de cachaça, o pessoal lá já está fazendo a festa, pensando que eu tenho lhe matado. E eu disse: e por que você não me matou? Ele disse: olha, quando eu cheguei na porta da sua igreja, 2 mãos pegaram no meu ombro assim e me fizeram ajoelhar. E eu não vim andando pelo meio da igreja porque eu quis, mas foram as 2 mãos que vieram me empurrando. Então, desde aquela hora eu quero me levantar e não posso, que tem um homem aqui me segurando. Quem é esse homem? Eu disse: esse homem é Jesus, é o dono da igreja. E se você tentar atrapalhar a obra desse homem, esse homem lhe mata. Então ele disse que queria ser crente e chorando e tal, entregou sua vida a Jesus. Então, eles foram vendo que o evangelho
é o poder de Deus, né? E foi aquele processo todo de perseguição foi passando, e ao ponto do nome do Senhor ser glorificado. A mãe de santo mandou um recado para mim, dizendo que tinha uma cobra no PG. O PG é um quarto lá reservado, onde eles sacrificam os animais, e onde eles fazem o ritual para se tornarem filhos e mães de santo. E ela disse que tinha uma cobra no PG para me atingir. Eu disse, tem a sua cobra lá, pode mandar, porque nem cobra, nem elefante, nem baleia, nem galo, nem bode, nada enfeitiçado não atinge um crente lavado no sangue de Cristo, não. Então, eu não esperava que aquela cobra um dia iria me atingir. Mas, realmente ela mandou dizer que naquele dia a cobra iria me atingir, e exatamente estávamos para fazer uma vigília quando eu fui atingido por uma serpente. A vigília foi no mato, numa clareira, na mata, e quando eu vinha voltando, então, eu senti quando a cobra me atingiu. Mas, no susto, ela enrolou na minha cintura e eu peguei no animal. E eu ouvi um som como que de fios, quando se encontra aquele choque elétrico, aquele circuito, E o irmão vinha comigo e disse, o que foi isso? Isso é uma cobra que me atingiu, mas o Senhor já a matou. E chegamos no templo, eu com a cobra enrolada na cintura, os irmãos desceram todos da vigília, foram para o templo, e quando chegamos ali, a cobra estava morta, torrada, feito um pedaço de pau. Aí eu mandei o recado para a mãe de santo, dizendo a ela que o meu Jesus havia queimado a sua serpente. E nisso eles viram que o Evangelho é o poder de Deus, e as tentações não puderam me vencer, e não puderam fazer-me desistir da obra que o Senhor havia confiado em minhas mãos. Bem, irmãos, estamos aqui na casa do irmão João, da irmã Irene. Eles foram um dos primeiros crentes que se converteram aqui em Misericórdia. Então a irmã Irene, ela veio de dentro do candomblé, era uma pessoa que recebia um espírito maligno por nome de Oxóssi, e Jesus a libertou completamente. Graças a Deus, hoje é membro da igreja, serve ao Senhor com alegria, e isso para mim é um dos motivos, porque eu glorifico o nome do Senhor em ver o poder arrebatador do Evangelho. Mas o irmão João foi o primeiro a crer no Senhor logo que aqui eu cheguei. E o irmão João tinha no pé, ele tinha um tumor no pé que já havia operado uma vez, e após operar o tumor voltou, era um caroço do tamanho de um limão, e no dia em que ele aceitou a Jesus, nós fizemos uma oração, e no outro dia ele voltou curado. Quando ele veio à minha casa no outro dia, o tumor, o Senhor Jesus havia curado completamente. Então ele me chamou para vir aqui em sua casa, falar com a irmã Irene, para que ela também pudesse participar desse evangelho maravilhoso. Eu vim, evangelizei ela, muito temerosa em abandonar os preceitos e os guias a matarem, mas eu a garanti, em nome de Jesus, de que quem crê em Jesus não morre, mas tem vida. E a irmã Irene, então, na força dessa palavra, entregou sua vida a Jesus, mas tinha um problema. O problema era esse garoto aqui, que tinha 3 meses de nascido, e ele era paralítico. O médico disse que ele jamais haveria de se sentar e nunca, jamais haveria de andar, porque faltava 5 centímetros na coluna dorsal. Nós, quando pegávamos essa criança, sentávamos na palma da mão, ele dobrava e batia com a cabeça no joelho, ficava a cabeça como um papel dobrado, Mas nós fizemos uma oração após o culto, e na hora da oração ele estremeceu no braço da irmã Irene. E ela testificou disso, mas era muito cedo para constatar uma cura divina. Com o passar de 6 meses, ele estava firmando as perninhas, Com 1 ano de idade, Gilmário estava andando, completamente curado. E hoje está aqui esse garoto, pula, corre, brinca, senta, dá salto, joga bola e não sente nenhum problema, porque Jesus emendou
5 centímetros que faltava em sua coluna dorsal. E aí está a irmã Irene, alegre, glorificando ao nome do Senhor. Está alegre e feliz com Jesus, Irene? Feliz. E antes de você, que crente, como era a sua vida? Era demoniada, que nada se via para mim, porque eu vivia ali no cativo, né, dentro da macumba, ali 7 anos oprimida. Meus pais gastou o que tinha para me dar essa... Dizer a ele que era para me dar alegria e vida, mas não era mesmo que nada. Porque quando chegava em casa era um desespero, brigava muito com o João, ele me dava muita pancada, né, e me parava até no ponto de socorro, mas eu tinha medo que o pessoal dizia assim: quem está dentro não saia e quem está fora não entre. E se você sair, os orixás muito fortes, que Oxóssi era o santo mais forte que tinha no terreiro da casa de minha tia, que todas as macumbas que ela fazia, eu tinha que estar ali na frente, porque era o santo mais forte que tinha. Mas agora eu tenho o santo dos santos, que é Jesus, esse que me purificou, que não largo por nada, ou vida ou morte, Jesus. Esse que é importante. Graças a Deus, é um belo testemunho. Então eu gostaria que Gilmário ficasse em pé para que os irmãos vissem, né? Que o rapaz que nunca ia andar, que nunca iria se sentar, hoje está aqui em pé, né? Está aqui curado, né? Para a glória de Deus, não tem nem marca de centímetros que faltava na sua coluna dorsal. Que Deus abençoe e ajude a irmã Irene, irmão João, Gilmário a permanecerem alegres, confiando no poder de Deus. Bem, irmãos, nós estamos aqui com a irmã Benedita, é uma das membros atuantes da nossa igreja. Ela faz parte do grupo de senhoras, lidera o grupo de senhoras, e Deus fez em sua vida algo muito importante. Ela teve o seu dedo do pé completamente decepado por um portão de ferro que caiu em cima do seu dedo. E então o dedo foi decepado, não é? Mas a igreja orou, entramos em intercessão diante de Deus, e ela foi desenganada por 5 médicos. Ao chegar no médico, esse dedo foi decepado às 5 horas da tarde, e ela só foi ser atendida à meia-noite. Então passou muito tempo com o dedo seguro apenas em uma pele. E o médico queria cortar a pele e jogar o dedo fora e pronto, não tinha mais nada o que fazer. Mas nós insistimos que ele colocasse o dedo no lugar e suturasse, e oramos a Deus, e Deus então sarou o dedo da irmã, porque com 5 dias após, o dedo estava com um mau cheiro insuportável. Mas a igreja fez uma oração ao Senhor, todos clamamos a Deus, e os 5 médicos que queriam cortar, um queria cortar o pé, outro queria cortar a perna, mas o Senhor não deixou cortar nada, nem ela perdeu o dedo e nem precisou fazer nenhuma cirurgia. Aí está a irmã curada pelo poder de Deus. A irmã está alegre com Jesus, irmã Benedita? Graças a Deus. Estou muito feliz com isso, né? Não somente pela minha cura material, como a minha cura espiritual, né? Que é o mais importante. Graças a Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Estamos aqui na casa da irmã Selenita, uma das membros atuantes da nossa congregação, e nós temos muito prazer em tê-la no nosso hall de membros. Logo que aqui cheguei evangelizando, uma das pessoas me avisou que eu poderia ganhar todas as pessoas desse lugar, menos a irmã Selenita, porque dizia ser uma pessoa muito difícil para o evangelho. Mas foi uma das primeiras que foi alcançada pelo poder de Deus. E a irmã Selenita sofria de uma enfermidade em suas 2 pernas, que inflamava. Ela, na época, trabalhava na Maré e estava impossibilitada de trabalhar devido à enfermidade. Os médicos já queriam amputar a sua perna devido às úlceras que ela tinha. Mas o Senhor Jesus a curou, não é? Radicalmente. Jesus, em um culto de oração, falou conosco e disse que haveria de curá-la. E dentro de 15 dias cumpriu a palavra e a irmã ficou sã da sua enfermidade. E ainda no tempo das perseguições, estávamos em direção a um culto na casa de uma irmã, e um rapaz
desceu em uma bicicleta e jogou a bicicleta propositalmente em direção à irmã, a atropelando, e ela caiu e fraturou um dos braços, e a fratura foi fratura exposta, ficou aquela ponta de osso, não é, pulada assim para fora do braço e sangrando, aquela situação difícil. E ela me disse assim: olha, com o braço doendo ou não, eu vou à casa do Senhor. E fomos para o culto. E ali no culto, devido à emergência, nós fizemos uma oração para que o Senhor Jesus curasse os enfermos e aprove a Deus curar o braço da irmã Serena. Aquela ponta de osso que estava saliente voltou para o seu lugar, sarou, e ela não precisou nem colocar uma atadura como remédio, porque Jesus curou instantaneamente a fratura exposta. E agora eu pergunto à irmã Serena, o que Jesus representa em sua vida? Jesus representa na minha vida muitas coisas, né? Porque, em primeiro lugar, ele salvou a minha vida, né? Segundo, me deu muitas curas, e muitas coisas, né? Tudo que eu tenho pedido a Deus, graças a ele eu tenho alcançado. Pela misericórdia dele, né? Tenho alcançado muitas bênçãos do Senhor. Jesus é muito maravilhoso para mim. Amém. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém. Nós estamos aqui na casa de Rodrigo, esse garoto que caiu de uma árvore e ficou transpassado por uma das estacas de uma cerca. Não é? Ele caiu em cima da árvore e a estaca entrou pela sua perna, não é? Entrou aqui na perna do garoto, onde vocês estão vendo a marca, cicatriz, e saiu pelas suas costas, não é? Ele caiu de cima de uma árvore, a estaca entrou aqui em sua perna, onde vocês estão vendo a cicatriz, e saiu pelas suas costas. Então ele ficou traspassado pela estaca da cerca. Isso durou várias horas, não foi? 6 horas. Passou 6 horas traspassado pela estaca. E quando a senhora viu o seu filho nesse estado, a senhora não deu nada pela sua vida? Não dei nada para ele. A senhora não acreditava que ele poderia escapar daquela situação, a não ser com a ajuda de Deus. No momento, eu não pensei assim, né? Porque a gente pede logo a Deus, né? Para ajudar. Então foi o que eu fiz. Graças a Deus. E logo que chegou essa notícia, né? Do acidente no templo, a igreja levantou em oração e foi uma oração com muito amor, com muito fervor, e não tardou a resposta chegar. Em um prazo muito rápido, em um período de tempo muito recorde, o Senhor operou na vida de Rodrigo. Ele teve alta do hospital e, para surpresa dos médicos, surpresa nossa também, a estaca que traspassou todo o seu corpinho não teve o poder de danificar nenhum dos seus órgãos, nem externos e nem internos. E ele está aqui bom, já está estudando, brincando, não é, pulando, correndo e subindo em árvores novamente. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Com a irmã Ivonete, que há alguns anos atrás, antes de ser crente, ela foi acometida por um câncer no fígado. Então, o esposo novo convertido levou à igreja um pedido de oração e a igreja fez uma oração especial. E naquele momento, a irmã, que já vinha sofrendo há 6 meses com aquele câncer, sentiu como que uma forte cólica e, indo ao vaso, então ela expeliu o caroço canceroso que havia sobre o seu fígado. Então veio à igreja, aceitou a Jesus e aconselhamos que ela voltasse ao médico para fazer os exames. E quando ali ela chegou contando a história que havia expelido
o caroço canceroso, o médico duvidou e disse para ela que se isto tivesse realmente acontecido, ela teria morrido de uma hemorragia. Então ela voltou meia duvidosa e eu perguntei para ela se alguma dor, algum sintoma ela ainda estava sentindo. E ela falou, não, eu não estou mais sentindo nada. Então eu pedi para que ela ajoelhasse, nós iríamos fazer uma oração para que Deus tirasse a dúvida do seu coração. E no momento em que estávamos orando, o Senhor a batizou com o Espírito Santo. Então ela, muito alegre, levantou ali, glorificando a Deus, e aconselhamos que ela voltasse ao médico novamente. E lá ela voltando, o médico bateu novamente uma ultrassonografia e realmente daí constatou que o câncer havia desaparecido. Isso já há mais de 8 anos que o Senhor operou na vida da irmã Ivonete. E agora eu gostaria de perguntar à irmã Ivonete como ela se sente servindo a esse Jesus tão maravilhoso que a curou de um câncer no fígado. Digo para todos que eu estou feliz com Jesus, porque Jesus é poderoso, né? Jesus. Com a nossa irmã Domingas. A irmã Domingas vinha sofrendo há 3 anos de uma úlcera no estômago. E o seu esposo, não sendo crente, uma certa noite, em meio a uma grande crise que ela estava tendo em sua casa, ele começou a zombar e perguntando pelo poder da oração, onde está o seu Jesus, onde está a oração dos crentes que não resolve o seu problema. E segundo ele, aquilo seria resolvido através dos medicamentos. E naquele momento, então, a irmã Domingas, muito aflita por estar sendo arguida perante o seu esposo e também aflita por causa da dor que estava sentindo. Então, naquela hora, ela tomou uma resolução de mandar um pedido de oração para a igreja na hora do culto. Exatamente no momento em que a igreja levantou em oração, a irmã Domingas se retorcia com dores em sua casa quando ela sentiu como que estivesse engolindo uma pedra de gelo. E naquele momento ela adormeceu. E quando acordou completamente curada. Depois de haver feito 8 endoscopias, todas elas acusando que a úlcera estava aberta, não é? Depois deste acontecimento, foi constatado que ela está completamente curada para a glória do nome de Jesus. Então eu gostaria de perguntar à irmã Domingas como ela se sente servindo a esse Deus tão maravilhoso que a curou desta úlcera. Me sinto feliz com Jesus porque Ele me curou e me salvou. E Jesus é maravilhoso e quero falar para as pessoas que, através dessa fita, né, que o Senhor Jesus Cristo salva, liberta e cura. Como na minha agonia, que eu estava sentindo muitas dores, né, através dessa fita, alguém estiver sofrendo, precisando de ajuda, corra à pressa para Jesus, porque Ele é maravilhoso e Ele cura. Como Ele me curou, pode curar vocês também. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém.